Olá, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, nesse mês, trazendo instrução, renovação e um milagre de Deus. Que você possa conhecer os planos que Deus tem para você. Que ainda em 2023, o ano não acabou, o mês não acabou. Ainda Deus fala no seu coração, projetos novos, e que você venha entender os planos que Deus tem para a sua vida. E hoje eu queria falar sobre um assunto um pouco esquecido, né? Começar a falar hoje, talvez essa semana a gente fale sobre isso, sobre oração, uma estratégia divina, né? A maneira que Deus, dentro do plano divino, permite que a gente ore e a gente se conecte através da oração com Deus. É interessante que hoje nós estamos na era do encaminhamento no mundo da inteligência artificial, né? As conexões mais interessantes que a gente vai ver na vida. Mas a oração, ela é uma estratégia de conectar o coração da gente com o coração de Deus, com a vontade de Deus. Então é muito importante que a gente entenda que os ambientes de revelação de Deus, eles se dão dentro dos ambientes da oração. E a gente só tem de Deus, não é o quanto os nossos pensamentos registraram sobre Deus, não é quanto eu aprendi acerca de Deus. É o que eu tenho de Deus, é o que Deus se revela para a gente. Você não será mais nada do que Deus revelar no seu coração. Por mais que você ouça muita gente, e o conhecimento é bom, mas esse ambiente de revelação é muito interessante porque é uma conexão com Deus. E aí a gente vai entender isso, né? Pela palavra de Deus, como nós somos constituídos. Por que nós oramos? Então a gente tem que voltar do que nós somos constituídos. Nós somos um ser trino, assim como Deus é um ser trino, né? Deus é três pessoas distintas numa só, inseparável, né? E Deus nos criou à semelhança dele. Nós não somos Deus, nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus, criação de Deus. E é interessante que nós somos constituídos da seguinte forma: nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Deixa eu te dar uma explicação muito básica sobre isso. Se você tem um carro estacionado na sua garagem, você não é aquele carro, mas você pode entrar dentro do carro e andar com o carro. Assim é esse nosso corpo, ele é como um veículo para transportar a nossa alma e o nosso espírito. O corpo se relaciona com coisas físicas, com aquilo que fisicamente você foi treinado, dentro dos seus desejos, das suas vontades. Então o corpo se relaciona com tudo aquilo que é físico. O corpo não se relaciona com coisas espirituais, ele se relaciona com coisa física. Você tem uma parede na sua frente, você sabe que você não consegue passar a parede, porque você tem um físico para isso e uma parede física. A nossa alma, ela não se relaciona com Deus. Ela se relaciona com outras almas. Com outras almas. Então a gente precisa descobrir o que é nossa alma, o que é nosso corpo e o nosso espírito. Esse sim se relaciona com Deus. Por isso que nós precisamos nascer de novo e então o nosso espírito se conecta com Deus. A alma, ela é constituída de desejos, vontades, intelecto, do saber, dos sentimentos, está tudo dentro da alma.
E a gente precisa, né? A nossa personalidade, nosso caráter, tudo composição do nosso ser, da nossa alma. E a gente precisa entender o relacionamento. Por isso, com a alma, a gente se relaciona com pessoas. Tem pessoas que se relacionam bem com Deus, mas com as pessoas não sabem se relacionar. Porque com Deus o nosso relacionamento é espiritual. Deus, ele é um espírito e nós temos que nos relacionar com Deus com o nosso espírito. Por isso, quando a gente nasce de novo, quem tem que tomar conta da gente é a vida espiritual. Ela tem que coordenar a alma e coordenar o corpo. E a oração, ela precisa atingir essas áreas da nossa vida. Ela precisa tirar. Paulo fala em mortificar as obras da carne. Aquilo que a alma treinou a sua carne errada antes de conhecer Jesus, os desejos errados, as vontades erradas, foram estabelecidas dentro da sua alma. Às vezes pela criação, o lar que você veio, o mundo que você se encontra. Mas Paulo diz assim, Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da alma ou da carne. Então, é importante a gente entender que a nossa vida agora tem que ser vivida de forma espiritual. Por isso que a oração, ela é espiritual. A oração não é um emaranhado de palavras. Jesus chegou a falar sobre isso, né? A oração é uma maneira de uma conexão com Deus por causa da sua vida espiritual. Daquilo que você nasceu de novo e daquilo que Deus se tornou dentro de você. Segundo lugar, a oração, ela acaba acaba conformando a nossa alma com a vontade de Deus. De todos os meus treinamentos que eu tive no mundo, que você tem no mundo, você acaba criando uma maneira de viver, às vezes separada de Deus. E até você pode ter intensidade religiosa, mas você se acostumou com uma intensidade que Deus não estava lá. E até com um jeito que Deus não estava lá. Lembra, Deus ele se comunica e a gente se comunica com Deus na vida espiritual. Por isso que Paulo está dizendo assim, que você tem que viver pelo Espírito. Em Coríntios, Paulo diz assim, olha, mente nenhuma imaginou, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Daí ele já, no versículo seguinte, diz, mas ele nos revelou pelo Espírito. Então, nós precisamos ter um ambiente de revelação em nosso espírito. A maioria das pessoas tem uma experiência com Deus só na vida, quando nasce de novo. A maioria das outras experiências, elas são com a pregação, com o pregador, com movimentos religiosos, mas elas não ouvem dali para frente a voz de Deus dentro do seu espírito. Vão um dia morar no céu, mas muitas vezes elas passam aqui na terra sem compreender a vontade de Deus. E um dia você tem que decidir. Você vai ser uma pessoa sempre levado por um, levado por outro, ou um dia você quer decidir ouvir a voz do Senhor. O bom pregador, o bom pastor, o bom apóstolo, o bom profeta, o bom ensinador, o bom evangelista, não é aquele que se torna um astro diante das pessoas. Isso aí é uma coisa que Jesus condena. O homem e a mulher de Deus verdadeiro é aquele que te ensina você a ouvir a voz de Deus. É aquele que faz você andar em direção a Deus e ouvindo Deus. E uma das coisas dentro da oração que nos ajuda muito, eu quero falar hoje sobre esse princípio, é quando a gente ora a palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei orar. Então pega a Bíblia e ora. A palavra de Deus é a vontade de Deus. E a oração é para você entender a vontade de Deus, para você conformar a sua alma com a vontade de Deus. Romanos 12:2, Paulo diz isso. Paulo diz o seguinte,
não se amoldem, não criem a forma ou padrão desse mundo, mas renovem-se ou transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Às vezes nós podemos ser uma geração que não estamos experimentando. Milhões de cristãos. Eu atendo todo dia pessoas que nas redes sociais escrevem de uma forma ou de outra e que não estão experimentando a vontade de Deus. Eles experimentam a vontade, às vezes, dos pais, dos outros, do mundo, mas não experimentam a vontade de Deus. Nós sempre estamos olhando outros para copiar, para ter a nossa identidade caracterizada no que o outro faz, do que o mundo faz. Assim é a moda, é o modelo de vida, é o modelo de se alegrar, enquanto você deveria entender que Deus tem uma maneira. Você precisa criar uma identidade, renovar o seu pensamento, renovar a sua mentalidade para você criar um DNA divino dentro de você, para que você possa experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Quando a gente olha para Israel, quando estava cativo no Egito, eles oraram, né? Ficaram 14 gerações dentro de um domínio egípcio e Deus libertou. Aquela geração que foi mentorada pelo Egito. O Egito é um símbolo do mundo, que foi ensinada pelo Egito, aprendeu a gostar de cebola, aprendeu a gostar dos pepinos. Ela era escrava lá no Egito. Era uma escravidão. Mas eles treinaram a sua alma para ser escravo. Deus libertou eles através de Moisés e levou eles para o deserto. Lá no deserto, aquela geração toda morreu, inclusive Moisés. Por 40 anos, Deus tentou tirar daquela geração que crescera e fora moldada no Egito, tirar o Egito de dentro deles. Não conseguiu. Deus conseguiu tirar eles do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito dentro deles. Muitas vezes, as pessoas pensam assim, ó, se eu mudar de local, vai tudo melhorar. Não melhora. Se você não aprender dentro de você ser transformado. Então, aquela geração morreu toda no deserto. Nasceu uma nova geração. Essa nova geração, ela não tinha mais a mentoria do Egito sobre ela. Ela não tinha sido mentorada mais pelo Egito. Ela nasceu já debaixo de uma instrução divina, vendo os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus. Essa geração atravessou o Jordão junto com Josué para conquistar. Era uma geração não de conquistados, era uma geração conquistadora. E Deus quis ensinar isso para eles, porque aquela geração, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, todos estavam no Egito, era uma geração conquistada. Não tinha mentalidade de conquista, eles eram conquistados, eles eram escravos. Por 14 gerações, um contou para o outro sobre a escravidão, não sobre a liberdade, sobre as conquistas. E então, essa geração que nasce no deserto vai ser uma geração que vai entrar na Terra Prometida. E a primeira coisa que tinha na Terra Prometida era uma cidade, a cidade de Jericó. E a Bíblia fala que era uma fortaleza essa cidade. Deus queria agora colocar na mente daquele povo ser um povo conquistador. Para que eles pudessem conquistar as promessas de Deus. Deus disse, olha, vocês vão entrar na terra prometida lá, vocês vão comer fruta de árvore que não plantaram, beber leite de vaca que vocês não criaram, comer mel de abelha que vocês não cultivaram, vocês vão comer farinha de trigo que vocês não plantaram, mas vocês têm que aprender a conquistar. E o primeiro obstáculo que tinha era Jericó. E aquela
geração, Deus ensinou eles a confiar em Deus, a mudar a mentalidade, porque Jericó era uma fortaleza, era inconquistável. Mas Deus queria ensinar a mente daquele povo como se conquista coisas que aparentemente você não consegue. Pela sua mentalidade, pelos seus medos, pelos treinamentos do mundo que há em você, você muitas vezes recuou de conquistar a sua Jericó e de entrar na terra prometida exatamente por isso. Você não experimentou a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Você criou uma mentalidade de fracasso, de medo, de autorrejeição, de falta de confiança própria. Toda vez que você vai em direção a uma promessa, você tem uma coisa negativa que te puxa. E a oração, orar a palavra, ela vai começar a mudar os nossos pensamentos. Porque aí nós vamos orar os milagres de Deus, as ações de Deus, a mente de Deus. A palavra de Deus é o que Deus declara, são as declarações de Deus. Então, é interessante que a terceira geração, a primeira morreu no deserto, a segunda entrou, foi uma geração conquistadora, mas ela não ensinou a próxima geração. E a próxima geração de novo se perdeu olhando para o mundo. De novo se perdeu olhando para o mundo. E é interessante que nós muitas vezes somos assim. Nós queremos crescer, ter vitória, mas queremos fazer isso com os conselhos do mundo, com as práticas do mundo. Por isso que a igreja se tornou tão mundana. Nós temos hoje grandes igrejas que são constituídas de pessoas que não sabem servir. Elas querem ser servidas, elas querem ter uma boa palavra, uma boa música, uma pregação bonita. Ela não é uma geração confrontada, madura, uma geração que sabe servir. É uma geração que não foi ensinada pela geração passada. Nós tivemos o privilégio de experimentar um mover de salvação no Brasil, mas não de transformação. Mas nós experimentamos esse mover de salvação por causa de uma geração que orou muito. Hoje não tem mais culto de oração. Não existe mais culto de oração. Nem na casa, nem nas famílias, nem na igreja. Pode fazer uma conta aí, se você buscar uma igreja aí, são pouquíssimas igrejas que ainda oram. São pouquíssimas igrejas que ainda oram. A oração cada vez está tendo menos lugar na vida dos cristãos. Então é uma geração que não é transformada, não é conectada com Deus. Eles são conectadas com as pregações que as pessoas fazem. São conectados com os gurus, mas não são conectadas com Deus. E aí nós temos uma geração enfraquecida. Toda hora que ela quer alguma coisa, ela tem que consultar alguém. Ela não sabe se conectar com Deus, ela não sabe orar até que aconteça. Então, você precisa entender que nós precisamos renovar a nossa mente a ponto de a sua mente, a sua alma, entender o que Deus está trazendo no seu espírito. A maioria das pessoas pensa que é através da imaginação que Deus vai trazer algum entendimento. Não. Deus vai trazer entendimento dentro do seu espírito. Olha, não tem uma pesquisa sobre isso, mas a esmagadora maioria dos cristãos não sabe ouvir a voz de Deus. Não sabe ouvir a voz de Deus. Ele só consegue ouvir a voz de Deus quando alguém diz que é de Deus. Por isso que tem muito crente que cai em tanto golpe, em tanto falso mestre, em tanto falso pastor, em tanto falso profeta, tanto falso apóstolo, porque ele não sabe ouvir a voz de Deus, não sabe discernir.
Depois a culpa é jogada em cima de Deus, é como se a pessoa se magoa com Deus, mas ela não ouviu Deus. Deixa eu dizer algo para você, você pode errar na vida. Eu erro, todo mundo erra. Mas a gente não pode dizer que Deus lá no fundo não acendeu uma luz para gente. Lá no fundo acendeu uma luzinha vermelha. Deus estava dizendo, não é por aí. Mas parece que é. Não é pelos olhos, não é pelos ouvidos, não é pela mente. É pelo Espírito, Deus diz. E a oração, ela amadurece a sua conexão espiritual com Deus. Ela fortalece o seu espírito. Ela é um alimento espiritual para você. Você precisa conformar a sua alma. Colocar ela numa forma, num jeito que Deus goste. Então, quando você ora, você acaba conformando a sua mente com o que Deus sabe, com os planos de Deus. Eu tenho sido repetitivo e acho que às vezes a repetição ela é didática, ela acaba ensinando, mas Jeremias 29:11 diz assim: Eu, o Senhor, sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz, prosperidade, plano de não causar dor, planos de esperança e plano de futuro. É o que Deus tem para você. Você precisa se conectar com esses planos. Em Isaías, Deus diz que tem tesouros escondidos para você, tesouros financeiros, tesouros espirituais, que é para a sua geração, para o seu tempo. Agora, por que poucas pessoas experimentam o que Deus tem para eles? Porque poucas pessoas sabem da vontade de Deus para a sua vida. Por isso que uma grande maioria é levada para lá, levada para cá. Essa semana eu achei muito bonito, um amigo meu escreveu um texto muito bonito, eu acabei compartilhando dentro dos grupos, um texto mais interessante a nível de pastor. E ele estava falando exatamente sobre escolher um pastor. Escolher um pastor que te ame de fato, que queira o seu crescimento de fato, que não te bajule, que não deixe você como uma criança. Então, esse direito é seu de escolher. Não é escolher uma religião, não é escolher uma igreja, é escolher alguém que te pastoreie de fato, que te ajude a crescer, que te ensine a palavra de Deus. Eu achei o texto tão maravilhoso, porque a maioria das pessoas, hoje quando você vai para a internet, gente, quando você vai para a internet, a gente vê que a igreja entenebreceu, ela escureceu. Meu Deus, é tanta gente falando asneira, é tanta gente falando asneira, é tanto pregador, pregadora, falando barbaridades. E é interessante que essas pessoas muitas vezes têm mais seguidores. É interessante que eles não ensinam você a se conformar com a vontade de Deus. Eles ensinam facilidades para você se desviar de Deus. Se desviar de Deus. Jesus disse quando ele vier buscar a igreja que ele está fora da igreja. E ele não está falando que é a igreja do diabo, não, está falando da igreja dele. Ele diz, eis que eu bato a porta porque eu estou do lado de fora. E é interessante a gente entender isso, porque a palavra de Deus, quando você ora a palavra de Deus, você pode pegar o Salmo 91, orar, nós oramos todos os dias aqui, Salmo 23, fizemos jornadas de oração orando os salmos. Quando você ora a palavra de Deus, a palavra é como uma espada, é como uma espada de ligação e separação. Ela te liga espiritualmente com Deus e separa os teus desejos, as tuas vontades também. A Bíblia diz isso em Hebreus, né? Diz assim, ó.
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É interessante que a gente precisa entender. Mas eu chorei, eu me arrepiei. Isso não quer dizer que você teve conexão com Deus. Você pode chorar numa música do Roberto Carlos, ou uma música, sei lá. Quando você olha para essas pessoas que vão num show no mundo, que tem seus ídolos, eles choram, eles sentem. Isso é a alma. A nossa alma. Não é errado você sentir alegria, você sentir a presença de Deus, mas não é conexão. A conexão com Deus, ela se dá no espírito. E é importante a gente orar até que a gente entenda essa maturidade. Que a gente entenda essa maturidade, a gente cresça espiritualmente. Porque, lembra, a nossa relação com Deus, ela é espiritual, ela não é emocional. A alma é uma emoção. Então, quando você ora a palavra, e eu vou já terminar aqui, porque eu quero orar com vocês o Salmos 23, e a gente continua esse assunto amanhã. Quando você ora a palavra, se você quer mudança na sua vida, seja um profeta de Deus agora para você mesmo, e escreve aí. Orar a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus. Ela vai fazer uma distinção, um corte, o que são suas emoções e o seu espírito. Você não vai ser mais uma criança emocional. Você vai ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Amém? Se você recebe essa palavra, diga assim: eu creio, eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Gente, nós já vamos orar agora. Primeiro vamos fazer a oração do Salmos 23, a declaração do Salmos 23. Diz assim, ó: o Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Gente, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que esses salmos seja uma bênção sobre a sua vida, uma palavra profética de Deus sobre a sua vida, amém? Nós já vamos orar, já coloca o seu pedido de oração aí, coloca o seu pedido de oração, nós vamos orar, mas antes eu queria fazer algo aqui com você. Nós temos aqui, todos os meses, um pedido, um levantamento de oferta para missões. Às vezes a igreja gostaria que a gente falasse assim, mostrasse gente passando fome. Os missionários, muitas vezes, têm que fazer isso por causa da carnalidade da igreja. Dizer que comeram um rato, que comeram, sei lá, bichos, para a igreja se comover e mandar uma oferta. Essa é uma maneira errada, uma maneira infantil. A gente anda pelo que Deus declara. E a gente vai ter colheita, não é por causa das nossas emoções, a gente vai ter colheita por causa das nossas decisões de fé. E eu queria hoje te inspirar a você ter uma decisão de fé. Eu estava fazendo aqui um pouquinho antes da live, escrevendo aqui algumas coisas, e eu escrevi aqui quantas pessoas que eu lembro já que pediram a necessidade, ó. Laos, né, um país comunista, né, um missionário. Senegal é um país que também nós ajudamos a construir uma escola no mês de outubro lá. Nepal,
é um país vizinho da Índia lá, as Filipinas, mais 5 missões que dentro de favelas, dentro de ajuda de alimentação toda semana para centenas de pessoas, né? São necessidades que chegam aqui. E eu queria que esse mês de dezembro você desse uma oferta, ouvindo o Espírito de Deus. Eu já fiz oferta, já doei casa, já doei apartamentos, já doei carros. Eu lembro que estava na igreja do apóstolo Luiz Hermínio pregando e eu ganhei 3 carros de oferta. 3 carros, mais uma moto, muita coisa. E eu tinha carro no Brasil, 2 carros nos Estados Unidos. Falei, por que eu quero mais carro? Tem gente que precisa. E aí eu disse, eu vou doar esses carros para a África. E foi bênção, porque aquilo foi estabelecido uma cruzada, aquela cruzada estabeleceu pessoas convertidas, muita gente nasceu de novo, hoje são pastores, estou falando de 30 anos atrás, hoje são pastores, né? Igrejas se formaram. E hoje eu vejo que muitas dessas ofertas mudaram o rumo da minha vida, mudaram o rumo da minha vida, da minha história. Então, quando a gente faz uma decisão de fé, é que muda. E às vezes, quando Deus chama você para fazer, você tem que ouvir o que Deus fala no seu espírito. Se Deus não falar no seu espírito, não oferta. Agora, se Deus falar, não fique de fora, tá? E faça a oferta que Deus falar no seu espírito. Às vezes parece loucura, mas aquelas que o Espírito Santo fala são aquelas que mudam a nossa história, tá bom? Então, tá aí a condição de você fazer. Você pode fazer pelo chat do YouTube, você pode fazer pelo Pix aí, né? Quem mora no Brasil, quem mora fora do Brasil, em outros países, aí você pode fazer pelo PayPal, que tá aí também na tela, nos Estados Unidos pelo Zelle, tá aí, tá? Muitos irmãos já começaram, nós começamos esse final de semana, já começaram a ofertar hoje, ontem, né? E não fique de fora. Essa oferta pode mudar a sua vida, amém? Enquanto você vai já colocando o seu pedido de oração também aí, já tem bastante pedidos de oração aí, tá? Algumas pessoas às vezes dizem, pastor, como que eu posso ofertar na live ao vivo? Você pode fazer aí pelo aí que tá na tela, né? Você pode tirar um print e depois fazer o Pix, tá? Você pode fazer um print aí ou pelo QR Code aí, ou também pelo chat do YouTube. Ali no canto tem um cifrãozinho, você coloca ali e pode fazer sua oferta. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deixa eu ler aqui uns 2, 3 pedidos de oração. Creuza Gomes, peço oração por minha vida sentimental. Cláudio da Silva, peço oração por minha vida financeira e saúde. Vamos pedir um milagre de Deus. Vamos ver aqui. A Jaqueline, amém. Peço oração pela venda da minha casa. Muita gente tem vontade de mudar, né? Mudar de cidade, começar um negócio, está vendendo uma propriedade. Vamos orar, temos que orar para Deus abrir as portas, para Deus mudar a economia do Brasil, para fazer as coisas andar. 2024 vai ser um ano extraordinário para a sua vida. Vai ser um ano extraordinário para a sua vida, amém? Então ajunte o seu coração, coloque seu pedido de oração aí nos comentários e ajunte seu coração comigo e vamos orar pedindo um milagre de Deus para as nossas vidas, amém? Creia. A oração é para a gente crer que essa conexão está sendo realizada. Você está se conectando com Deus através da oração. Vamos orar então. Pai querido, eu te dou o louvor, o Senhor é um Deus bom. Meu Deus, eu quero orar junto com esse homem, com essa mulher e declarar a bênção do Senhor sobre eles. Meu Deus, existe tanta necessidade aqui. Eu quero orar por essa família, abençoar essa família.
aqueles que estão com necessidade de constituir uma família. Meu Deus, que eles tomem as decisões certas, achem o parceiro, o cônjuge certo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quebro todo espírito de divórcio, de separação, em nome do Senhor Jesus, de intriga com essa família. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro o poder desse espírito de desobediência dos filhos, de briga entre marido e mulher, no nome bendito de Jesus. Eu quebro esse poder maligno agora, no nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que precisam de um alinhamento espiritual, de um alinhamento emocional, que se sentem oprimidos, desalinhados com Deus, tristes. Meu Deus, que estão debaixo de opressão, depressão, de angústia. Que sobre suas vidas foram feitos trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, espírito de inveja, que seja quebrado tudo isso em nome do Senhor Jesus. Por Deus, eu declaro agora que a alegria do Senhor seja sobre esse homem, sobre essa mulher. Abençoe-os agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um milagre de Deus. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que precisa de um milagre divino, uma cura. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão com câncer, com infecções no seu organismo, nós declaramos a cura do Senhor agora, sobre cada uma dessas vidas. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está com problema nos olhos. Há uma pessoa com problema nos olhos, muita dor nos olhos. Você está com essas pálpebras inchadas aqui, ó. Deus está fazendo um milagre com você, tirando essa infecção. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro que essa dor na coluna, essa dor nos olhos, nos ouvidos, essa dor de cabeça, cesse agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora a cura sobre a sua vida. Seja curado agora. Você vai fazer uma declaração e dizer assim: eu recebo a cura sobre a minha vida agora, em nome do Senhor Jesus. Você vai sentir uma presença do Espírito Santo te curando, te tocando agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro com essa pessoa que está com alguém doente na família, alguém no hospital doente. Eu declaro a esse enfermo agora, seja curado. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por um milagre na área financeira. Meu Deus, quem está vendendo um imóvel, que precisa começar algo novo, pagar dívida, sair de escravidão, mudar de cidade, mudar de estado, precisa vender uma casa, um apartamento, um sítio, uma fazenda, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar essa venda aberta, declarar o milagre de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, oro por aqueles que vão comprar a casa própria, aqueles que precisam comprar, Senhor, um negócio, um caminhão, um carro, para começar um negócio novo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que as portas se abram agora. Eu abençoo agora, declaro uma unção, um destravamento financeiro, uma libertação financeira sobre a sua vida. E eu te abençoo agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você vai dizer comigo: eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus me deu uma palavra muito, enquanto estava orando aqui, eu vi uma propriedade rural, não sei se é um sítio ou uma fazenda, que tem uma placa de vende-se na frente. Hoje Deus está libertando o que impedia você de vender. Deus está liberando essa venda. Ainda no mês de dezembro você vai concluir essa venda, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Gente, vamos lá. Segunda-feira abençoada. Essa semana Deus vai trazer coisas novas. Deus vai te ensinar coisas novas. Deus vai trazer instruções novas para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Não esquecendo, leia o livro de Provérbios, um capítulo por dia. Se você começou dia 1º, termina dia 31. Se você não começou, comece, leia. Se você ler o livro de Provérbios no mês de dezembro, a sua mente nunca mais vai ser a mesma, tá bom? Não esquece de compartilhar ao menos com 5 pessoas essa live. Curte essa live, é importantíssimo você fazer isso, tá bom?
Um grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Amanhã, 5h30 da manhã, oração do Pai Nosso, e às 18h30 ao vivo aqui, fazendo a nossa live, aqui orando por você e com você, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.